Beleza, pessoal? Bem-vindo aí ao nosso canal Estudando História. Tá? Meu nome é Luiz Moura, professor de História, e meu amigo professor Ricardo, tá? Sou historiador, professor, sou pós-graduado em História do Mundo Afroasiático. Nós vamos dar dica aí para vocês fazer um bom vestibular, um ProUni, o Enem aí, tá? Para não cair no pega-ratão. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência. Tá? Nós vamos corrigir todas as provas da URGS dos 3 últimos anos. Nós vamos corrigir primeiro agora o de 2019, o último. São 25 questões, cada vídeo nós vamos corrigir 5 questões. Tá? Porque são provas longas, então não dá para fazer tudo num vídeo só. Então nós vamos agora debater as 5 primeiras questões da prova da URGS. Até o final, até vocês prestarem vestibular, vocês vão ter corrigido 4 provas, 3 provas da URGS. Vocês vão ter uma ideia do que a URGS está cobrando em História no vestibular. Tá? Sigam com a gente, se inscrevam no nosso canal, sejam bem-vindos e vamos lá. Vamos continuar estudando História. Aí, galera, então vamos começar a correção da prova da URGS de 2019. Tá? O professor Luiz vai fazer a leitura e nós iremos fazer os comentários aqui. Então tá, pessoal, como a gente estava falando, vamos fazer então. E veja que a primeira questão já vem um texto enorme enunciado, né? Que já é para te distrair e te deixar mais nervoso ainda. Mas não se assuste que é só para encher linguiça. Vamos lá, vamos ter que ler aqui para vocês compreenderem. Tá? Ó, leia as declarações a respeito do incêndio que destruiu o Museu Nacional em setembro de 2018. O material que estava ali servia de base para a pesquisa do nosso povo e de muitos outros povos nativos do Brasil. Era uma forma de ter reconhecido nossa cultura e afirmar nossa existência. Sem eles é como fôssemos extintos novamente. É mais uma destruição para a nossa cultura. Temos a destruição das nossas línguas, dos nossos costumes, das nossas terras, até mesmo dos nossos indivíduos. Então esse incêndio no Museu Nacional parece parte da mesma agressão. É o que a gente sente. Daniel Tutuchamun Puri, historiador e mestre de educação pela USP. Isso é a morte da memória dos povos originários, uma negligência com o nosso patrimônio. A memória de todas as línguas da América Latina estava aqui. Tínhamos registros sonoros escritos de povos que já não existem mais. Estamos vendo a cultura indígena sendo apagada, uma perda irreparável. Urutal Guadalajara, mestre em Linguística e Língua Indígena pela Universidade do Rio de Janeiro. Tá, então depois do texto, tá aqui, ó. Com relação à importância do museu para a história e memórias e memória indígenas no Brasil, assinale V para verdadeiro e F para falsas nas afirmações abaixo. Vamos lá para a primeira afirmação, primeira lacuna. A destruição das coleções que representavam diversas formas culturais de grupos indígenas significou a primeira forma de extinção desses grupos que habitavam o território americano desde antes da chegada dos europeus. Então, professor Ricardo, e aí? Foi a primeira forma de extinção a queima do museu? Claro que não. Essa questão aí a gente já elimina porque ela é totalmente absurda. Imagina você dizer que a queima lá que aconteceu do incêndio do museu foi a causa da extinção aí dos índios. Claro, a gente já descarta essa questão, professor Luiz. Porque a extinção começou muito antes, né? Começou com a chegada dos europeus lá. A chegada dos europeus aqui. Lá no descobrimento. Né? É o tipo de questão evidente que tu logo já, né? Você que está ali fazendo a prova já elimina. Lê, é absurda, já tira fora. Então já temos a primeira alternativa, F. É falso. É falso. Então vamos para a segunda lacuna. É evidente. O museu abrigava acervo do Centro de Documentação de Línguas Indígenas, onde se encontravam referências linguísticas, cantos e materiais sonoros de diversos grupos indígenas, muitos deles caracterizados pelo predomínio da cultura oral em relação à escrita. Sim, isso é legal. O museu tinha todos esses acervos, tá? E realmente isso, a questão coloca bem. Essa é uma questão verdadeira, tá? É evidente, tá? E óbvia. Tá, que está apenas descrevendo o que tinha dentro do museu. Sim, é isso aí. Isso aí foi até no enunciado da questão já está dizendo tranquilo. Essa questão já diz tudo. Tá? É verdadeira. Então temos FV. Vamos lá. Então agora, terceira lacuna. A preservação da documentação dos objetos e dos diversos registros fotográficos ali existentes era voltada exclusivamente para a visitação pública, né? Como forma de mostrar o caráter pacífico e harmonioso das relações entre indígenas e não indígenas desde o século XVI. Ajuda aí, né?
Aí não dá, né? Exclusivamente é totalmente absurdo, né? Já descarta, é falso. Ali eram documentos históricos, para estudo, para tudo, para fontes de pesquisa, não é exclusivamente para estudo. E outra dica é que quando tem uma questão escrita exclusivamente, geralmente ela está errada. Né? Porque ela te centraliza numa coisa só e quase sempre não é assim. Sim, sempre chama atenção nisso aí. Então nós temos já FVF. Pela descrição das alternativas a gente já tem a resposta, mas vamos corrigir a última também para ter que confirmar, né? Ó, o resguardo do patrimônio material e da memória dos povos originários da América Latina, feito pela instituição, servia como fonte de reconhecimento e relevância social das culturas indígenas e como afirmação de grupos que foram sendo marginalizados ao longo da nossa história brasileira. Sim, realmente, essa está certa, né? Todo o resgate que houve, né? A questão do museu resgatar o fator histórico indígena e da marginalização, né? Coloca a questão da marginalização no longo do processo histórico da história indígena. Tá? Então ela é verdadeira. Então, se ela é verdadeira, nós temos FV, alternativa A. Tá? E aí nós temos a primeira questão. Vamos agora para a segunda. Vamos lá. Então vamos lá, na questão 2. Considere as seguintes afirmações sobre a história antiga de Roma. O Luiz saiu do museu e foi lá para Roma Antiga. 1. Com o fim do Império Monárquico, a hierarquia social da República deixou de estar fundada na descendência familiar e na propriedade de terras, valorizando as ocupações ligadas ao comércio urbano e à prática da magistratura. 2. No contexto dos séculos 3 e 2 a.C., a manumissão de estrangeiros escravizados a partir de conquistas bélicas possibilitava a tais indivíduos a liberdade social e a cidadania política. 3. Entre as principais causas do fim da República estão a invasão de tribos normandas, oriundas do norte da Europa, a difusão do cristianismo e a crise econômica provocada pela chamada conspiração de Catalina. Então, professor Ricardo, como é que ficou? Com o fim do período monárquico, a hierarquia social na República deixou de estar fundada na descendência familiar e na propriedade de terras, valorizando as ocupações ligadas ao comércio urbano e à prática da magistratura? Não deixou. Continua a questão da descendência familiar, né, a propriedade de terra dessas famílias, ela se mantém. Inclusive forçando os pequenos agricultores a irem para o comércio. Sim, forçando os pequenos agricultores a se mudarem. Né? Daí vejamos que a alternativa ela tem só uma parte errada, né? Sim, é só uma parte, ela não está então, o início dela está correto, né? A hierarquia social, aqui está errado, ó. Mas o final dela está certo, valorizando as ocupações ligadas ao comércio, que foi dos pequenos agricultores que se obrigaram. Sim, os pequenos agricultores se obrigaram, né, a ir para a cidade. E a prática da magistratura também é uma realidade. Tá? Então, essa aí é falsa, né? Está errada. Né? Por isso ela é falsa. Então, vamos para a opção 2. No contexto dos séculos 13 e 2 a.C., a manumissão de estrangeiros escravizados a partir de conquistas bélicas possibilitava a tais indivíduos liberdade social e cidadania política. Sim, no Império Romano ele tem essa característica do período republicano, os escravos, né, que eram conquistados através de guerras, eles poderiam adquirir a liberdade depois e... Até como prêmio, né? Sim, como prêmio, pagamento eles eram ao associados Estado, né? a Roma, né? Diferente, né, da pegar a escravidão moderna que aconteceu nas Américas, ela é também comercial, né? Sim. Hereditária, vai para pai e filho, não tem essa condição. Não tinha nenhum tempo determinado, né? Sim, nem aqui, a prestação de serviço, ele conseguia depois Então essa está correta. Essa está verdadeira, correta. Então vamos lá para a terceira. Entre as principais causas do fim da República estão a invasão de tribos normandas oriundas do norte da Europa e difusão do cristianismo e a crise econômica provocada pela chamada conspiração de Catalina. Essa é totalmente absurda. Né? Nós estamos falando do período antes de Cristo e a questão está falando do cristianismo. Né? Só aí você descarta que o cristianismo ele surge, né, depois de Cristo, né, a partir do surgimento de Jesus na Palestina. Então, esse tipo de questão que você descarta
que ela se torna até absurda. Não tem como difundir um cristianismo se não existe Cristo, né? Não existe Cristo, né? Porque isso aí se deu antes de Jesus, não tem como. Né? Então é absurda. Então nós temos ali, ó, quais estão corretas? Apenas a 1, apenas a 2, apenas a 3, apenas 1 e 2, 1, 2 e 3. Não, como nós já falamos antes, apenas a 2. Então, alternativa B. Tá? Vamos para a terceira. Questão 3. Assinale V para verdadeiro ou falso para F para falso nas afirmações abaixo. A respeito da história do cristianismo entre os séculos 4 e 15. Tá? Primeira lacuna. O predomínio da igreja cristã no Ocidente ocorre a partir da conversão do imperador Constantino em 312 e a imediata proibição imposta a outras religiões consideradas pagãs. Essa questão está errada porque Constantino ele não proíbe as outras religiões. Na verdade não foi ele, né? Na verdade nem foi ele, Quem foi o Teodósio e a época era outra, foi em 380, né? Sim. Não em 312. O Constantino ele permite o culto cristão, né? Só que ele não proíbe as outras religiões. Isso aí tá, né? Ela já é descartada por isso. Então já tem a primeira alternativa, F, falso. É falso. Vamos lá para a segunda lacuna. A divisão ideológica do cristianismo ocorreu também graças às obras dos chamados pais da igreja, como o africano Agostinho, bispo de Hipona e autor de Cidade de Deus. É isso aí. Sim, tá certinho. O Constantino era africano, né? E ele foi autor, né, da obra Cidade de Deus. Tá? Então ela está certa. Ela é verdadeira. Tá? Então, FV. É que de repente a galera vai achar o Agostinho era africano, sim. Sim, ele era africano. Isso é importante, né? Porque de repente você tem aquela convicção de que, né, falando de igreja, está tudo ligado na Europa, mas Santo Agostinho era sim africano. Vamos para a terceira lacuna. A gradual intervenção do estabelecimento de normas a respeito do matrimônio e do modelo familiar contribuiu para o processo de controle social por parte da igreja. Sim, até hoje. Verdadeiro. Hoje a igreja tenta dominar e doutrinar, né? Sim, é todo um processo. Determinar o comportamento da sociedade. Né? Determinação, ainda mais nesse período, né, que marca o período medieval, que a igreja era o poder, não existia o Estado laico ali. Sim. A igreja fazia parte do poder. Hoje nós temos o Estado laico, a igreja tem as suas regras, nós estamos dentro de um Estado. Os imperadores eram considerados Deus na Terra, né? Sim, toda aquela estrutura, depois nós vamos... Então, verdadeira. É verdadeira. Então nós temos FVV. Quarta lacuna. A Ordem de Cristo, criada em Portugal no século XIV, foi uma ordem de caráter religioso e militar, instituída como prevenção contra a expansão territorial francesa realizada pelos Cavaleiros Templários em nome de Filipe IV. Será que estão falando da mesma época? Sim, a questão está toda na mesma época? Essa questão aí são épocas diferentes. Né? E a... Cavaleiros Templários, né? A Ordem de Cristo, são épocas diferentes, por ser, então... E Filipe IV é da Espanha. E Filipe IV é da Espanha, né? Então, não a questão, ela... Né, na expansão territorial francesa. Descarta totalmente ela aí. Ela é falsa. Então nós temos FVVF. Alternativa D. Dinamarca. Vamos para a questão 4. Assinale a alternativa correta sobre a chamada Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453. Não foram 100 anos. Entre Inglaterra e França. Alternativa A. O conflito marcou a gradual transformação dos exércitos feudais em forças militares profissionalizadas e iniciou o lento processo de decadência aristocrática feudal nos respectivos países. Essa alternativa... A alternativa é correta, né? Correta, verdadeira. Que foram acabando os feudos. Foi a tendência, né? Foi se dando o fim desse processo de feudalização. Né? E aí vamos entrar num processo do surgimento da burguesia. Sim. Que depois, né, se dará o final desse período feudal. Né? É o início do processo, né, da queda do feudalismo. Aí. Então aí nós já temos...
a alternativa correta, né? Correta. Mas Tá agora, certo. por que as outras não estão certas? Agora nós vamos lá. vamos- Vamos ver agora a alternativa B, por que ela está errada. A guerra foi vencida pela Inglaterra. A guerra não foi vencida. Já mata essa questão aí, né? Essa questão a gente já descarta, porque a guerra dos 100 anos não foi vencida pela Inglaterra. E teve Aí consequência. Você já descarta ela, já está como A eclosão na França que culminaram na deposição da dinastia dos Valois no trono francês. Não. Sim, Né? total. Quem venceu a guerra não foi a Inglaterra, né? Foi a não França, foi a né? Então ela é totalmente absurda. Já matou ali. C. O confronto consolidou a transformação da Inglaterra na principal potência. Como se ela perdeu? Sim, se a Inglaterra, né? Se ela Perde perdeu a guerra, como é que a Inglaterra vai Virou ser uma potência, a principal potência? Já por meio da totalmente pacificação descartado. interna que se seguiu a guerra. Não. Então, já se descarta no absurdo da contradição. Né? Se a Inglaterra perdeu Se a guerra, tem como é que ela vai conhecimento- ser a principal potência? Aí que tem o conhecimento da história, já vai falar, aqui já matou, daí tu matou uma, matou duas, né? Sim. Já mata as questões. As consequências letra D. As consequências da guerra para os dois países foi a consolidação das estruturas sociais feudais. Você acabou de dizer lá que estava acabando. Na alternativa Sim. correta está dizendo que está acabando. Aqui está dizendo que está Que a guerra dos 100 anos foi pelo contrário, aí que ela vai começar a enfraquecer Tomando o feudalismo. mais forte com o enfraquecimento das monarquias centrais. Né? Não. Totalmente ao contrário, totalmente totalmente ao desfocada contrário. do que realmente O é. feudalismo ela vai né, se acabar, ele vai se deteriorando né, aos poucos. E muito porque a questão fala ali, né, no fortalecimento, não, muito ao contrário. Tá? Vamos lá, alternativa E. O que ela está errada? A origem do conflito foi a invasão da Inglaterra pela França e subsequente instalação de uma dinastia pós-França no trono inglês, derrubado ao longo da guerra. Não, né? Não, essa Não. é A Inglaterra invade a França, né? É diferente, né? sim, totalmente contraditório, né? Então, se você pega E a questão, no caso, então, E a guerra, aqui diz que ó, a origem do conflito, na verdade não foi a divisão do trono, porque não tinha mais o inglês, tem que pegar o francês, porque não tinha herdeiro. Alternativa E. A origem do conflito foi a invasão da Inglaterra pela França e a subsequente instalação de uma dinastia pós-França no trono inglês, derrubado ao longo da guerra. Aí está só uma questão trocada a ordem Trocada do setor. a ordem, Né? tá Quem errado. invadiu não foi, né? Aqui diz que foi a invasão da Inglaterra pela França. Não, Não. foi a Inglaterra que Foi a invadiu Inglaterra a que França. invadiu a França, porque a Inglaterra que tinha o herdeiro inglês na França. Tá? Porque Então, por o isso que a herdeiro Inglaterra quis, de direito não tinha por isso que a herdeiro. Né? Inglaterra, por isso que a Inglaterra quis invadir a Então, a alternativa França. correta, como eu já tinha dito, era a letra A e mostramos o erro das outras alternativas, que estava bem claro até para todo mundo ver aí. Né? Espero Vamos que vocês pra- tenham compreendido a... É. Porque os pega-ratão, né? Entendeu? Tem, Sim, são aí os eles pega-ratão. trocam as épocas, botam uma pessoa de uma época na frase na alternativa que é de outra época, e é isso aí que a pessoa tem que se ligar. Vocês têm que prestar muita atenção nos pega-ratão. Tá? Isso é fundamental. Vamos para a alternativa, a questão 5, a última questão desse vídeo, desse primeiro vídeo nosso. Então vamos lá na última questão desse vídeo. É a questão 5. Considerando as imagens abaixo, em que é representada de formas distintas a crucificação de Cristo. Tá? Vai aparecer na tela aí, vocês observem bem a imagem. Tá? Pode pausar e dar um zoom aí para olhar os detalhes. Preste bem atenção nas imagens. Muito importante. Então, com base nas imagens. Tá? Ó, a primeira crucificação, a crucificação é lei de 1330, depois da outra é de 1427 a imagem. A comparação entre as duas pinturas mostra uma transformação fundamental na história da arte do Ocidente, que teve o chamado Renascimento italiano do século XV, um de seus momentos principais. Assinale a alternativa que representa a principal característica do Renascimento italiano. Alternativa A. O desaparecimento das representações de anjos, indicando o advento do racionalismo filosófico e abandono da metafísica religiosa. O Renascimento abandonaram a religião? Não, totalmente errada. Entendeu? Quando se fala o abandono da religião, não houve abandono. O Renascimento da ainda religião. aproximava o homem de Deus. Ele né? aproximava uma forma mais racional, Mais né? racional, Uma lógica que aproximava exatamente. o homem de Deus, onde existe um Deus mais
humano, não aquele Deus, né, onipotente, separado. Se cria ali na imagem de um Deus mais humano, onde há aproximação do homem para com Deus. Aí a questão... Então, está errada, né? Por isso está totalmente errada. Vamos para Descarta essa questão. Alternativa B. O aprimoramento do realismo estético na representação humana, afirmando o predomínio do humanismo em detrimento do antropocentrismo. Né? E aí? É a mesma questão, estão falando a mesma coisa, né? Sim. Estão dizendo que estão afastando a gente, não estão afastando. No Renascimento não afasta, né? Aproxima o Ele homem aproxima de Deus. o homem de Deus, aproxima o homem de Deus. Só de maneira mais racional. Mais racional, onde cria uma mais figura humana, de Deus né? Mais humana, né? Fazendo essa Então, aproximação. está errada também a B. Letra C. O desenvolvimento da teoria da perspectiva geométrica, marcada pelo princípio do ponto de fuga, que favorecia a representação em profundidade dos espaços. Vocês prestaram bem atenção na imagem lá? Sim, se vocês prestaram bem atenção nas imagens, vocês vão realmente ver, né, que a questão C está certa. Está bem claro nas imagens. Porque tem que analisar a imagem anterior, a antiga, e a nova, que é do Renascimento, né? Que tem ali a sensação de profundidade. Pode analisar. Olhando bem ali, tu vai perceber exatamente isso aí que está dizendo. Então essa aí, ok, correto, letra C. Letra D. A representação de colunas jônicas, mostrando que o interesse em relação à antiguidade grega ocorreu apenas, outro detalhe, apenas a partir do 400. Quando tem o apenas é quase que nem o exatamente, o exclusivamente lá, né? É quase a mesma coisa e geralmente é errado. Esse interesse já acontecia, né? Bem antes. E é totalmente pega-ratão, né? Porque se olhar na imagem, tem a estrutura ali da coluna jônica, Cristo, né? Entendeu? Daí é para induzir o aluno ao erro. Sim, é para induzir com certeza. São os pega-ratão, né? Você tem que prestar muita atenção nisso. Só ver que muito antes já tinha interesse por essa cultura, né? Essas com colunas aí. O interesse já vinha muito antes, cultura, né? Em relação à atividade grega, então já era, né? Então, não, tá errado também. Descarta totalmente. A interiorização da cena representada, assinalando o desinteresse da arte renascentista pelas paisagens da natureza. Isso é uma questão que descarta totalmente. Você olhou as duas imagens. As duas imagens apresentam alguma natureza? Não apresentam. Então, não era a situação, né? A você não vai pensar... não era da natureza, né? Era a crucificação de Cristo, não tinha porque não era um campo, não estava filmando. Não tinha campo, não tinha nada. Então você descarta totalmente. Essa aí é aquela que você... Eu já podia chegar eliminando essa aí já. É aquela que tu elimina totalmente, né? Então, olha só como ficou fácil então essa aqui se for analisar, né? As duas primeiras perguntam a mesma coisa. Só a aproximação do homem com Deus. Sim, a aproximação. Estava afirmando que não e na verdade era, né? E na verdade havia essa aproximação. Sim. A última, essa totalmente desfocada. A D já tem ali o apenas a partir do 400, que já te induz a um erro direto. Apenas. Então sobrou, se o aluno não sabe a matéria, por dedução ele chega na letra C. Né? Sim. Porque não, é a única que faz mais sentido, né? O que o aluno tem que fazer é eliminar as absurdas. Né? Olhar todas as questões, não sair marcando de primeira, né? Essa está certa, não. Mesmo que esteja como aqui, né? A questão que está certa, né? É uma parte dela, né? Sim, abaixo dela ali a questão, né? C. Mas você não sai ali marcando, né? Mesmo se tiver, se a você acerta, para confirmar, não pode sair. Todas analise, né? Sempre todas sempre analisando, tem que né? ler todas as justificativas, porque sempre vai ter uma absurda. Aí vai ter aquelas que você logo vai perceber que não pode ser. Tá? Por isso que tem que ir eliminando. E vai ter sempre duas que você vai ficar na dúvida, mas são pequenos detalhes que vai fazer a diferença. Então, né, concluímos aí a proposta do vídeo, né, que era a correção das 5 primeiras questões. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários as dúvidas, se discordar da gente, mas está baseado no gabarito oficial, né? E vamos conversando pelos comentários ali, estamos à disposição e o máximo mais rápido possível vamos corrigir as 5, das 6 até a 10 e vamos tocando para frente. A meta é corrigir toda a prova o mais rápido possível. Tá? Um abraço a todos,
se inscreva no nosso canal e para passar, o que tem que fazer? Continue estudando Estudando história. história.